Paz do Senhor, igreja, louvado seja o nome do Senhor, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Estamos hoje aqui em mais um encontro de celebração, mais um momento em que, como igreja, a gente se reúne para louvar o Senhor, engrandecer o seu nome, adorá-lo na beleza da santidade, da sua santidade. E que nesse final de tarde, início de noite, a gente consiga colocar os nossos corações neste lugar, no lugar de adoradores. Como vimos no culto de terça-feira passada, no livro de 1 João 20:20, nós temos uma unção, e lá está escrito assim: vocês, porém, têm uma unção que procede do Santo, e todos têm conhecimento.
se colocam a conhecê-lo em intimidade, em adoração. Aleluia. E que nessa noite, esse momento de intimidade, de adoração, seja profundo na vida de cada um, igreja. Que a gente possa colocar o nosso coração nesse lugar, no lugar de adorador, no lugar daquele, daquela que sabe o preço que foi pago, o alto preço que foi pago para que tivéssemos vida e vida em abundância nele. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graça por essa noite, por esse momento de encontro em que a gente celebra, Senhor, a liberdade derramada sobre nossas vidas em forma de graça e que nos foi dado através do sangue do Teu Filho, que nos tirou com mão forte das garras da morte e nos trouxe para cá, Senhor, para estarmos diante de Ti em adoração. Nós pedimos, Senhor, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Nessa noite a gente começa uma série especial em que cada irmão que está sendo preparado da nossa Escola da Palavra tem trazido uma introdução, um culto. E hoje a gente vai contar com a nossa presbítera Ana, que vai trazer a palavra de abertura essa noite. Irmã, seja bem-vinda. Jesus. Estende suas mãos para cá. Senhor, nós te damos graça pela vida da irmã Ana, nossa presbítera aqui dessa casa. Te damos graça, Senhor, pela forma de entrega que ela tem se derramado diante da presença. Te pedimos, Senhor, que faça dela nesse canal, para que ela traga a palavra, Senhor, aquela palavra direto ao Teu trono, para alimentar nossas vidas. Nós pedimos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. Graças paz, igreja. Amém. Mais um encontro de celebração, uma honra, uma responsabilidade muito grande estar aqui. E é muito bom estarmos juntos. Verdade. Oremos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Deus amado. Aleluia, Senhor. Glorificado e exaltado seja o Teu santo nome, ó Pai. Pai querido, nós queremos primeiramente pedir perdão, Senhor, por toda e qualquer coisa que tenhamos feito, Senhor, que tenha lhe entristecido, meu Pai. Ó Deus, somos tão pequenos, Senhor, e por isso pedimos perdão sim, Senhor, porque talvez involuntariamente tenhamos entristecido o Teu coração, tenhamos pecado contra Ti, Senhor, por nossas debilidades, fragilidades, Deus. Mas nós queremos Te adorar, meu Pai. Nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, e entregar tudo aquilo que nós temos para Ti, Senhor. E engrandecer o Teu nome, Pai, através das nossas vidas, Senhor. E nós estamos aqui para mais um encontro, meu Pai, nessa próxima terça-feira, Senhor. É o aniversário da nossa querida pastora, Senhor. E nós estamos aqui juntos, Senhor, reinando, trabalhando na Sua obra, meu Pai. Que o Senhor continue a derramar bênçãos sobre a vida dela, meu Pai. Bênçãos sem fim, Senhor. E nós estamos aqui para mais uma aliança de Deus. Aleluia. Em nossas vidas, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. Pastora, a senhora me dá licença. Papai está pedindo para falar com alguém que está do outro lado. Receba uma oração. Venha buscar uma oração. Tem algo te travando, tem algo te impedindo. E tem algo que está no nome dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que você está na casa do Pai, que tu venha, que tu possa vir. Eu não sei quem é. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que tu possa estar aqui com a gente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluia, meus amados. Hebreus, podemos abrir as Bíblias em Hebreus 8, versículos 6 e 7. Fala sobre a aliança de Deus com Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos estar abrindo as nossas Bíblias. Para a glória dele, Senhor, receba, meu Pai, cada louvor doado, cada ministração. Receba-nos, Senhor. Obrigada pelo Senhor não nos resistir. Aleluia. Obrigada a Deus. Amém, igreja? Mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente, quando é mediador de melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas.
Porque se aqueles primeiro forem irrepreensíveis, nunca se teria buscado lugar para o Senhor. Aqui Deus fala Jesus no ministério, né? Da aliança dele. E a aliança de Deus com Jesus Cristo se baseia no princípio da crucificação. Aleluia. A crucificação se deu tudo, onde tudo começou e onde tudo também terminou, né, amados? Deus nos deu o nosso Senhor Jesus Cristo por aliança, sendo mediador do povo, fazendo com que essa aliança nos levasse diretamente a Deus, porque antes havia a lei que era rígida, e isso nos afastava um pouquinho do Senhor. Com tanta rigidez, nós não conseguiríamos jamais estarmos alinhados com Deus, porque eram tantas leis que nós estaríamos sempre em pecado. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, enviou o nosso amado Jesus Cristo, que veio para nos libertar. Jesus veio para nos trazer a liberdade de estarmos e vivermos nele. Ele nos deu o direito. A graça que é um favor imerecido. Aquilo que a gente não merece, porque nós não somos merecedores de nada. Porém, pela misericórdia, Deus nos deu o Senhor Jesus Cristo, aquele sacrifício. E Ele nos trouxe a graça sobre a minha e sobre a tua vida. Ele nos dando a oportunidade de vermos as promessas de Deus, que são infinitas, entre todas. Uma delas é a salvação. Amados, a salvação é estarmos com Cristo, é morarmos com Cristo, é não termos mais padecimento de nada, é estarmos lá com Ele, reinando em alegria, em amor, em harmonia. A salvação é uma das muitas promessas deles e precisamos atentar para elas e buscarmos e sustentarmos o concerto com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, para fazermos valer o sacrifício de Deus, sustentarmos uma aliança, um concerto para fazer valer todo aquele sangue derramado, todo aquele sangue jorrado, todo o sofrimento, renúncia e dor de Jesus para nossas vidas. Como a graça diz, é um favor imerecido. Aleluia. Que nós possamos sermos mais humildes e atentos a esse sacrifício que Jesus fez por nós, onde muitas das vezes, vigilantemente, a gente rompe isso, a gente desfaz esse sacrifício, a gente desonra esse sacrifício de cruz. Somos humanos, mas devemos ser vigilantes para não estarmos caindo no mesmo erro que nós caímos. Quem nunca passou, quem nunca tropeçou, quem nunca errou nos mesmos erros, por uma fragilidade, por uma debilidade. Mas, amados, lembremos do sacrifício de cruz. Se todas as vezes atentarmos para isso, estaremos mais vigilantes, estaremos mais atentos e assim erraremos menos. Não vamos deixar de errar, não vamos. Verdade. Mas nós podemos pensar em errar menos. Verdade. Colocar isso como uma meta, colocar isso como um propósito nas nossas vidas, para não errarmos menos, para errarmos menos. Porque fomos chamados. Aleluia. Nós fomos escolhidos. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor, Ele nos escolheu. Então, gente, pensa nisso. Olha quanta honra você ser escolhido pelo Criador, o Criador do universo, o Criador do céu, da terra, e que deu o seu único filho. Nenhum de nós daríamos o filho, daríamos nada por ninguém. E o Deus Todo-Poderoso deu o seu único filho por mim e por você. E Ele não pede nada, Ele só pede obediência. Ele não pede sacrifício. Ele diz na palavra: sacrifício eu não quero, mas obediência eu peço. Não é fácil, mas é possível. Que nós possamos buscar em santidade, andarmos em santidade, andarmos em obediência, andarmos em posicionamento, nos esforçarmos um pouquinho para que isso aconteça, para que a nossa vida venha resplandecer, para que a nossa vida aqui na terra venha ter utilidade para os nossos irmãos. Nós não estamos aqui por estar, não, para comer, trabalhar, dormir, acordar, não. Estamos aqui para sermos instrumentos, para sermos canais
sermos ponte. A gente vai errar. Mas que nós possamos colocar o eu como uma meta de errar menos. Porque Deus nos chamou para sermos ponte, para sermos alimento na vida de alguém, para sermos sustento na vida de alguém, para estarmos aqui na obra, fazendo com excelência, Aleluia. com temor, com reverência. Não podemos fazer a obra de qualquer maneira, não podemos estar na obra de qualquer maneira. Nós temos que buscar a santidade, buscar a santificação, buscar estarmos em obediência. É fácil, presbítera? Não é não. Mas é possível. Aleluia. É possível quando nos colocamos no lugar da humildade. Quando nós nos colocamos no lugar da humildade, nós conseguimos sim fazer, sermos obedientes, estarmos em posição, buscarmos a santificação, ela nos ajuda, ela nos coloca no caminho. E isso é uma das alianças nossas com Deus. Deus fez com Jesus, para que Jesus nos alcançasse. E Ele nos alcançou. Honremos o sacrifício de sangue. Glória a Deus. Honremos as dores padecidas, em silêncio, calado. A gente sente uma dor de cabeça, a gente reclama. Não esqueçamos jamais o sacrifício de cruz, que foi uma aliança de Deus com Jesus, para nos salvar, amados, para nos resgatar. E muitas das vezes a gente joga isso fora. Eu estou falando porque isso é humanamente possível. Mas que nós venhamos a desejar em nossos corações que isso não seja mais possível, que isso seja um descarte em nossas vidas. O erro, o pecado. Que erramos menos, que pecamos menos, para não só entristecer o Espírito Santo de Deus, mas para que nós tenhamos uma vida de consciência tranquila, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de vitória, de conquista, de prosperidade em todas as áreas. A aliança de Jesus foi por nós, para que nós tenhamos a salvação, alcançássemos a salvação, e tudo tem um preço, amado. Jesus pagou um alto preço para que a gente estivesse aqui, para que a gente tenha essa porta aberta e que nós possamos honrar esse sacrifício de cruz, para que isso não passe somente por uma conta de história, que não seja uma história, mas que seja algo a nós honrarmos ao nosso Senhor, que nós possamos reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, como mediador das nossas vidas. Ele nos deu acesso direto ao Pai, a Deus. Isso é muito honroso, isso é muito maravilhoso para mim e para a tua vida. Nos dá a oportunidade de ser instrumento dele aqui na terra. Gente, tem noção de quem é Deus, de quem é o Senhor Jesus Cristo. Gente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Santo. E Ele me escolheu e Ele te escolheu. E o que a gente tem feito para honrar isso? Essa escolha de nos tirar de onde nos tirou, de nos colocar onde Ele quer nos colocar. Só o fato de estarmos aqui, já estamos lá longe daquilo lá fora. O mundo jaz no maligno, diz a palavra. É verdade. E olha onde nós estamos na casa do Pai. Aleluia. Tem lugar melhor para se estar, amados? Não tem. Melhor vai ficar ainda quando nossos familiares estiverem também dentro da casa do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Que nós possamos estar e falar da aliança de Deus. É um assunto muito vasto. É como nós tivemos uma aula aqui, textual, expressiva, né, pastor? Expositiva, temática, e é algo grandioso. E Deus nos deu a oportunidade para estarmos aqui. Deus nos deu a oportunidade. Que nós possamos ser gratos por tudo isso. Tudo foi tanto amor por nós que o Pai nos deu, que nós não conseguiríamos ser nada sem esse amor. Nós não teríamos nada sem esse amor. A única coisa que Deus pede é que nós o adoremos, o glorificamos, e nós possamos estar obedecendo a Ele. Aleluia. Obediência, amados. Obedecer. Às vezes parece difícil, às vezes parece pesado.
quando você se coloca lá naquele lugar da humildade, Pai, eu errei, eu pequei, mas eu não quero, a minha carne grita, e só o Senhor é quem pode, Pai, mortificar a minha carne. Mas para isso nós precisamos nos colocar no posicionamento, no lugar da humildade, para poder mantermos a aliança que Deus fez com Jesus, a aliança de Jesus com a gente, para nos colocar no lugar onde nós nem mensuramos. Que nós possamos ser gratos, que nós pensemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele renunciou a tudo que Ele renunciou, a tudo que Ele suportou, a tudo que Ele ouviu, as humilhações, as ingratidões, as afrontas. A gente não suporta uma afronta. Todo o tempo da vida de Jesus foi assim. Foi tanto amor por nós, ao ponto do Pai dar seu próprio filho, seu único filho, seu único filho. No sacrifício, Ele iniciou. E no sacrifício, Ele terminou, Ele consumou essa aliança. Ele disse que Ele está consumado, né? Que nós possamos sentir isso, que nós possamos viver isso, que é grande a santidade do Senhor. Eu deixo uma pergunta para os amados: o que temos feito ou temos deixado de fazer? Quais têm sido o meu comportamento, os nossos comportamentos, as nossas atitudes? Uma pergunta: se hoje fosse o grande dia de nós subirmos, subiríamos? Meu Deus. As nossas atitudes nos permitiriam subir? Os nossos feitos ou não feitos nos deixariam subir? Fica essa pergunta para estarmos meditando, para estarmos repensando. Porque você é importante, você. Nós somos importantes para Deus e somos importantes para o reino. Que possamos ser ativos, que possamos estar repensando nisso, essa pergunta. Se hoje fosse o grande dia, nós subiríamos? Aleluia, Jesus. Fica essa pergunta para a igreja amada. Obrigada pela oportunidade, pastora. Obrigada pela oportunidade, pastora. Essa é uma pergunta que vai bem fundo, né? E a gente precisa fazê-la todos os dias. E eu acho que eu iria um pouquinho mais além. Porque é verdade, a gente tem vivido uma vida em que nos leva para essa esperança, a vida do Senhor Jesus. Mas aí, igreja, enquanto a gente espera o Senhor Jesus, o que a gente tem feito? Aleluia. Quem tem sido a gente? Como a gente tem se movimentado? A gente tem cumprido a nossa função de igreja? Sabe? Essa visão precisa ser reacordada na igreja, porque a gente tem pensado muito de quando Jesus voltar, eu quero ir, eu quero estar, amém, isso é importantíssimo. Mas enquanto Ele não vem, a gente tem feito a nossa parte como igreja. A gente precisa acordar a igreja, porque tem uma parte que a igreja faz nessa terra e a gente precisa executá-lo. Amém? Pastor Amy? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Hoje é uma noite de luta. Vocês têm sentido isso? É uma noite de batalha. Tem irmãos sendo atacados, tem irmãos que foram atacados espiritualmente, sentimentalmente, no corpo, na mente.
porque nós estamos avançando. Aleluia. E não existe a proposta de recuar. Em Provérbios 24:10 diz que se no dia da tua angústia tu te mostrares fraco, a sua fé será pequena. Se no dia da tua angústia você se mostrar fraco, a sua fé será pequena. E outros textos dizem, a sua força será pequena. Não à toa, eu falei para vocês, há muitos anos eu não celebro meu aniversário. Por quê? Porque ninguém vem. Hoje nós estamos rompendo essa barreira. Aleluia. Querido, muitas das vezes o inimigo vai tentar te colocar em caixas de dizer, você só vai até aqui. Ei, hoje é a noite de você dizer, eu não vou mais só até aqui. Você fez isso comigo até hoje. Hoje eu tomo posse daquilo que Deus determinou para mim. Você consegue dizer isso, igreja? É até hoje só. Chega. Eu não vou comer migalhas. Não vou ficar debaixo da mesa. Cristo me chamou para me assentar. Aleluia. Ah, Mefibosete, tiraram as tuas pernas. Tiraram a tua perna, mas não tiraram a cabeça. Quem tem a minha pastora? É porque é na cabeça que vai a coroa, na perna. Ei! Pode até ter tirado a tua perna, mas não tiraram a coroa. A coroa está chegando. Você crê nisso? Então nós vamos louvar com glória. Nós vamos romper com glória. Porque não importa o que o inimigo diga ao teu respeito. O importante é o que o Senhor pensa sobre a tua vida. E Isaías diz bem claro que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração humano aquilo que Deus sonhou para mim e para você. Então apenas se coloque diante do Senhor. Vamos ficar de pé, glória a Deus. Alegrai-vos. Vem para cá. Vamos louvar o Senhor. Essa é a noite que Ele fez. Glórias a Deus. É momento da gente romper em louvor. Adora o Senhor. Joia. É o momento da gente agora se lançar diante de Deus. Obrigado, Felipe. Vamos louvar o Senhor. Fique de pé. É o momento de você adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Tem um louvor que diz que quando eu entro na tua presença, querido, aí as coisas se movem. Você agora está entrando na presença do Deus vivo, amém? Então você entra com glória, entra com graça, entra com louvor. Adora o nome do Senhor e diga, mesmo em minha guerra, eu vou celebrar minha vitória. Essa é a noite de você celebrar a sua vitória. Está em guerra? Celebra a tua vitória, querido. Não baixa a cabeça, não. Não se prostra, não. Aleluia! Oh, glória! Ouve o nome do Senhor! Aleluia! Aleluia!
guerra, é que Ele está dizendo: prossiga na batalha, prossiga na batalha, prossiga na batalha. Deixa eu ver se vocês conhecem. Tem um louvor que diz assim: ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Quem se dobrou? Ouve-se um brado de vitória, O dia do Senhor chegou. É isso, querido. Aleluia. O júbilo. Você precisa jubilar. Você precisa de declarar louvor com a tua alma ao Senhor, mesmo em meio à guerra. Mesmo em meio à guerra, louve o nome do Senhor. Declare, adore ao Senhor. O dia do Senhor chegou. E a igreja avança com glória, com fogo, com unção. Ouve-se o júbilo de todos os povos, o rei se dobrará ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ei! Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem, a festa reinará, porque Leão de Judá, Leão, 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 Leão de Judá, Leão, 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 Leão de Judá, Leão, 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 prevaleceu, Leão de Judá, Leão, Leão, Leão de Judá, Leão, 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 Leão de Judá, Leão, 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 prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor, coisa linda. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ei! Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que a sua festa reinará. Leão de Judá, Leão, 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 Leão de Judá, Leão, 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 Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá, Leão, 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 Leão de Judá, Leão, 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 Leão de Judá, Leão, 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 prevaleceu. E os povos serão e virão, assim eu atender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão, Leão de Judá, Leão, 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 Leão de Judá, Leão, 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 prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão, 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 Leão de Judá, Leão, 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 prevaleceu, Leão de Judá. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, E aleluia. os reinos se prostrarão. Você crê nisso? A palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é quem? Ah, querido, então, porque esse reino não tem fim. Esse reino, ele é poderoso. Esse reino é maravilhoso. Os reinos se abalam, os reinos se acabam, mas esse reino é perpétuo. E ele te convidou para esse reino. Ele te convidou, querido. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Você foi convidado a fazer Santo parte. Deus, poderoso. Príncipe e princesa do Senhor. Seja Aleluia, bem-vindo ao reino. aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Te amo, Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer
precisamos focar no reino, olhar para o reino de Deus. Queridos, nós não estamos vivendo uma parede, uma placa, nós vivemos o reino. Viemos aqui para ganhar almas, para gerar vidas. Hoje eu conversava com um jovem, e enquanto ele estava aqui na igreja, ele recebeu a notícia que perdeu um amigo com 20 e poucos anos. E eu disse para esse jovem, falei, olha, o mundo tem tragado muitas almas. E o que vai mudar isso é o nosso posicionamento. Muitos dos que estão aqui hoje, eu posso dizer isso com toda certeza, já experimentaram quase a morte. E se Deus não permitiu que você morresse, é porque Ele tem algo com você. Aleluia, Jesus. Ele tem algo na sua vida. Glória a Deus. Porque esses outros que estão aí passando e padecendo precisam ser levantados pela sua vida. Deus vai usar a sua vida para impactar a muitos. Você crê nisso? Amém. Então que essa seja a sua oração. Senhor, usa a minha vida para impactar muitos. Usa a minha vida com destino. Não me deixa vir aqui a passeio, mas usa a minha vida, Senhor. E se hoje você vê cinzas, você vê que não há possibilidade, você acha que você não tem força, você não tem condição financeira, não tem condição física nem emocional, eu quero te dizer que Deus te renova hoje. Aleluia. E você correrá e não se cansará. Aleluia. E voará com asas de águia. Você crê nisso? Glória a Deus. Glória a Deus. Então declara, em nome de Jesus, é tempo de você renovar as suas forças, porque tem pessoas lá fora precisando de você. Tem pessoas lá fora precisando da tua vida. É tempo de quebrar cadeias, restaurar, e a Deus somente adorar. Dele vou depender. Só faz em mim
mergulhe. Ele quer que a sua vida seja um alvo de transformação, de bênçãos, de milagre e de cura. Hoje eu falava com pessoas aqui, falei, olha, vocês se preparem, porque lá no sítio aconteceu mais um milagre, e vocês vão chegar lá, vocês vão ver. Quem viu peixe brotar do chão, agora vai ver algo novo que o Senhor fez. Deus quer fazer coisas novas comigo e com você. Mas depende de quanto você está disposto a mergulhar, de quanto você está disposto a querer realmente ver a glória dele. Quantos querem ficar maravilhados com a sua glória? Quantos querem ficar maravilhados com a sua glória? Então se lança. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido
na sua presença, querido. É preciso que você mergulhe por inteiro. É preciso que haja uma entrega. É preciso que haja um completo permitir para que Deus possa fazer. Amém? Pode sentar, igreja. Quantas das vezes a gente olha e pensa o quanto é difícil a caminhada, mas ela não se torna mais fácil se você desistir. Amém? Você olha e fala, como é difícil a caminhada, mas ela não se torna mais fácil se você desistir. Então você precisa se posicionar em Deus, entender que você é falho, mas que você é dele. Oh, glória. Você é falho, mas você é dele. E aquele que começou uma obra é fiel para completá-la. A gente está falando as mesmas coisas que falamos desde o começo do ano. E por que nós repetimos? Se não me engano, na carta de Efésios, Paulo diz: para mim não é incômodo repetir as mesmas coisas. Então a gente às vezes vai repetir as mesmas coisas, não porque nós esquecemos, mas porque precisamos nos afirmar na palavra de Deus, porque é ela que nos sustenta. Amém? Então agora a gente vai receber mais um pouquinho da palavra. E cá, pastor João, eu sei que as meninas estão fazendo com muito carinho alguma coisa aí para mim aí atrás, mas eu queria muito que vocês viessem ouvir a palavra. Eu sei que hoje é dia de festa, mas o meu coração queria muito que vocês viessem ouvir a palavra, que se alimentassem do espiritual. Eu sei que vocês estão se dedicando com muito carinho aí atrás. E se dedicaram, né? Porque elas vieram lá de Belfort Roxo. Eu tenho certeza que isso não foi montado agora. Elas tiraram algum dia da semana para vir para cá, para fazer isso aí. Obrigada, viu? Isso é um carinho. Amém? Sinta sua mão para cá, vamos orar. Senhor, aqui da vida do teu pastor, do homem da tua casa, do teu anjo. Usa ele, Senhor, para ministrar os nossos corações na noite deste dia. Alimenta o teu povo, Senhor, com tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Vem sobre nós, ó Deus. Vem, Espírito Santo, e fala conosco. Fala, Senhor. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém. Amém. O nome do Senhor, Ele é maravilhoso. O nome do Senhor Jesus, Ele quebra cadeias, Ele abre caminhos, Ele arrebenta correntes, Ele liberta. O sangue de Jesus nos lava, nos limpa. E a fé que a gente tem nesse poder todo do nome do Senhor Jesus é que precisa mover nossos corações. Aleluia. Eu queria informar para a igreja que a gente tem um canal no YouTube, e nesse canal estão lá todas as palavras que a gente tem pregado. Essa igreja, essa congregação, ela paga para que esse canal no YouTube esteja lá, para que ele caiba a máxima quantidade de palavras. E elas estão lá exatamente para que a gente visite aquele lugar, ouça as palavras. Se possível, ouça mais de uma vez, ouça 2, 3, 4 vezes. Porque o Senhor tem falado coisas muito fortes aqui nesse lugar, irmãos. E a gente precisa atentar para o que o Senhor tem dito. Na terça-feira, por exemplo, a gente conversou sobre a unção do Santo. Isso está lá em João 20, 21, em que ele diz assim: olha, a unção do Santo que recebeste
vocês receberam a unção do Santo. Aleluia. E a gente aprendeu na terça-feira, a gente ouviu do Senhor na terça-feira, que existe uma unção sobre nossas vidas. Uma unção que nos capacita para a intimidade com o Senhor. Uma unção que nos capacita a resistir a algumas tentações que vêm para nos afastar da presença dEle. Uma unção que nos capacita a vivenciar uma experiência com Deus e a ter discernimento, porque Ele diz: vocês têm a unção do Santo e sabem todas as coisas. Porque essa unção, ela abre os nossos olhos para que a gente, através dos olhos espirituais, consiga discernir no Espírito o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Aleluia. E a gente aprendeu também nessa terça-feira que quando alguém diz assim: olha, cuidado com o que você está falando comigo, porque ai daquele que toca no ungido do Senhor, e que muitas vezes é usado por lideranças para ameaçar ovelhas na igreja. É uma ameaça mentirosa, porque essa unção está sobre todos. João, quando diz vocês receberam uma unção, ele não diz: olha, essa casta específica de liderança recebeu a unção. Ele diz: vocês receberam. E esse vocês não excluiu ninguém. E é verdade que aquele que toca no ungido do Senhor sofre reveses. Por isso que todos que tocavam no Senhor Jesus, ele fazia questão de dizer: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Verdade. Porque existe uma unção. E ai daquele que toca. Mas não é só para a liderança, é para todos. A liderança precisa ter cuidado, porque aquele liderado dele é ungido do Senhor. Verdade. Mas se condicionou usar para o líder ameaçar quem quer que seja que chegue na presença dele. E aí, a gente aprendeu isso tudo nessa terça-feira, e é bom que vocês vejam a palavra, está lá já no YouTube. Ouçam a palavra, meditem nela, e, como diz a palavra de Deus, retenham o que é bom, retenham aquilo que alimenta o coração de vocês, retenham aquilo que alimenta o espírito de vocês, porque para cada um a palavra fala na medida certa do que a sua necessidade tem. Mas essa noite eu queria dizer que essa unção real, verdadeira, e que nos capacita na intimidade com o Espírito Santo a ver coisas espirituais, ela não tem um fim em si mesmo. Essa unção é uma capacitação para a aliança. Quando João diz: olha, mas vocês têm sobre vocês a unção do Santo, ele diz: olha, a partir desse momento vocês estão capacitados para uma aliança. E eu quero dizer para vocês, igreja, que essa aliança sobre a qual nós somos capacitados é a aliança que nos envia. É a aliança que nos move a fazer com que o reino de Deus seja manifesto na terra. Hoje, quando a pastora Amy estava conversando com um jovem que recebeu a notícia de que seu amigo faleceu, ela estava falando exatamente disso. Você precisa, essa é a grande necessidade de nós nos posicionarmos. A gente não está chamando ninguém aqui para ser crente, para ser evangélico, para fazer parte de um clubinho. A gente está chamando homens e mulheres que entendem que tem sobre si uma unção que os capacita para uma aliança. A gente tem começado a partir de hoje palavras sobre aliança. Nós estamos no mês da aliança que vai até o dia 7 do mês de junho. E que vamos ter palavras sobre aliança, tanto na abertura do cada irmão que está participando da escola da palavra, quanto da palavra em si. Então, se a unção não tem resolução em si mesma, ela não acaba em si mesma, mas ela nos prepara para viver essa aliança, é necessário que a gente entenda que existe algo maior.
Sabe? É muito legal a gente se reunir aqui uma vez por semana, se encontrar 2 vezes para quem vem nas terças, se encontrar, sorrir, se abraçar, glorificar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor, orar forte como nas terças-feiras de intercessão e ver as coisas acontecerem, ver os peixinhos nascerem lá do nada no lago e ver o milagre que aconteceu essa semana. Isso é muito legal, ver milagres acontecendo na vida de cada irmão que ora e no outro dia tem uma resposta do Senhor. Isso é muito legal, mas não foi só para isso que a gente foi chamado. Verdade. A gente foi chamado para muito mais, irmãos. E eu queria que vocês abrissem comigo o livro de Lucas 4. Lucas 4, versículo 18 e 19. Aleluia. E assim está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, pela tua infinita graça que nos alcança de forma tão incrível, que é impossível, Senhor, medir, trazer um tamanho para esse amor sobre nossas vidas. A tua palavra diz que é de tal maneira que tu entregou o teu Filho único, para que através dele fôssemos, pela fé, salvos. Senhor, nós te damos graça pelo sangue do teu Filho. Nós te damos graça pelo teu Filho que assim mesmo se entregou. Nós te damos graça pelo teu Espírito que nos revela a palavra, nos consola, nos constrange, nos convence e nos dirige, Senhor, para caminhar os passos certos e necessários e viver, Senhor, uma vida diante da tua presença. Nós te damos graça, Senhor, porque desse teu Espírito, Senhor, é desse teu Espírito que hoje beberemos a tua palavra e receberemos cada um segundo a nossa necessidade, Senhor. Te damos graça porque cremos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vejam a cena. O Senhor Jesus chega na sua terra natal, Nazaré, e lá ele entra na sinagoga como mestre, e todos esperam dele o quê? O que todo mestre poderia fazer. É um homem que estudou muito, sabe muito da palavra, sabe todas as coisas. Então aquele homem vai trazer uma leitura da palavra e depois vai trazer uma palavra para o povo. Aí o Senhor Jesus vem e lê Isaías 61. E aí depois que ele lê essa palavra, ele diz assim: olha, eu sou esse ungido. Isso suscita ódio, suscita raiva, suscita ira sobre todo aquele povo, porque assim, como ele pode se dizer, se nós o vimos nascer e sabemos quem ele é? Ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é o filho da Maria? Ah, e agora está dizendo que ele é ungido do Senhor? Como assim? Sabe? E o Senhor Jesus fala para ele, fala, já era notório esperar isso de vocês, porque um profeta não tem valor na sua própria terra. E aí, o povo se ira contra ele de tal forma que avança sobre ele para apedrejar e jogá-lo sobre um precipício sobre a qual a cidade estava erguida. E a palavra de Deus diz que ele passa pelo meio daquele povo e segue dele, porque não era hora. Mas o que o Senhor Jesus estava dizendo ali? Ele estava declarando em alto e bom som: eu sou o ungido. O Espírito do Senhor me ungiu. Então por que todo o caminhar do Senhor Jesus, a partir daquele momento, durante os 3 anos sobre o qual ele caminhou sobre a terra no seu ministério, o que ele fez?
ele pregou exatamente o que Isaías 61 estava dizendo que ele faria. E aqui está um ponto central. A mesma unção que desceu sobre ele está sobre nós. Por isso que João foi categórico em dizer para aquele povo que estava se perdendo lá na igreja de Filipe: o que é isso? Vocês estão dando ouvidos para esses? O que é isso? Vocês têm a unção do santo. Ou seja, ele está dizendo, vocês só estão se deixando perder porque vocês não entendem que existe sobre vocês a unção do santo e que é necessário que você tenha intimidade com o Espírito para que ele direcione vocês no caminho que precisam andar. Aleluia. E o ponto central aqui é: se Jesus teve essa unção, você tem essa unção. Porque você está nele, ele é o cabeça e você é o corpo. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. E se Cristo tem a unção, e se a unção está sobre a cabeça dele, está sobre o seu corpo. Aleluia, Deus, aleluia. Todo o corpo de Cristo. Por isso ele diz: olha, é necessário que vocês estejam em mim. Porque se vocês estiverem em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres. E você será quente. Porque eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Vocês estão em mim. O Senhor está dizendo que existe uma unção sobre a sua vida. Aleluia. E entender isso nos faz entender que, a partir dessa unção, nós fomos preparados, nós somos capacitados para viver a aliança com Deus. A aliança nos traz poder? Traz. A aliança nos traz capacidade de visão? Traz. Mas muito mais do que isso, ela nos chama para uma aliança. E essa aliança é uma aliança que envia. Porque se o cabeça foi ungido para fazer tudo isso, o corpo precisa fazer tudo isso. Aleluia. O corpo precisa entender que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Glória. Essa igreja está sobre o ano da proclamação. E sabe o que é o ano aceitável do Senhor? É o ano sobre o qual a graça permanece derramada sobre todos aqueles que entenderem que Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Mas é necessário que a gente proclame Amém. o ano aceitável do Senhor. Proclame a graça. Proclame o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Que a gente se derrame em salvar vidas. Quando João chega e diz: olha, vocês têm uma unção do santo, ele está trazendo para a gente: acorda, Cristo. Tem uma promessa de Jesus sobre a vida de vocês. Tem uma aliança da qual vocês estão ligados. O Espírito Santo foi dado para mim, para você, foi derramado sobre mim, sobre você. E o que a gente tem feito com isso? É necessário que a gente se posicione, igreja, como corpo de Cristo. Ir na igreja no domingo é muito bom, porque renova a nossa fé. Ir nas terças é muito bom, porque nos faz ver milagres. Mas cumprir o ritmo do Senhor é a função principal da igreja. Quando a irmã Ana trouxe na palavra de abertura, eu falei assim: e além disso, igreja, além de esperar a vinda do Senhor, qual é a nossa função? É exatamente essa: pregar o ano aceitável do Senhor, trazendo libertação aos cativos, sabe, fazendo que os cegos vejam essa luz maravilhosa que o Senhor Jesus é.
abrindo ouvidos de surdos que não conseguem ouvir a voz do Senhor, porque a palavra de Deus diz que o Espírito que faz a gente ouvir, mas a gente só ouve se a palavra for pregada. Se a palavra não for pregada, não há como ouvir. O Espírito Santo foi prometido e foi derramado. Agora nós, o que a gente faz com esse derramar? A gente precisa se posicionar. Meu Deus. Como a gente falou na terça-feira passada, a unção anterior, o Espírito habitava em pessoas específicas. Ou era no rei, ou era no juiz, ou era no profeta, ou era no sacerdote, mas eram pessoas específicas. Mas nós já chegamos nos últimos dias, e a palavra de Deus diz que eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia, Não obrigado. é mais sobre pessoas específicas. Por isso a unção do Santo está sobre a igreja, porque para toda a carne foi liberada. Enquanto na aliança antiga eram apenas algumas pessoas, nessa nova aliança fundada em Jesus Cristo, é para todo aquele que confessa o seu nome. Para todo aquele lábio que confessa o seu nome. Para todo lábio que se derrama diante do Senhor, dizendo: Tu és o Senhor da minha vida. Para todo aquele que é alcançado pelo sangue do Cordeiro. Quando o Senhor Jesus lê em Lucas 4, o Senhor Jesus abre o papiro, o rolo do livro de Isaías, na Torá, e começa a ler Isaías 61. Ele está dizendo: olha, é neste momento que eu me declaro ungido e que a minha igreja se torna ungida por mim. Aleluia. Observe uma coisa, o Senhor Jesus não foi dito assim: olha, eu fui ungido para ser santo, eu sou o grande santo, me adore. Ele não falou isso. Eu fui ungido para proclamar. Eu fui ungido para falar. Eu fui ungido para dizer. Eu fui ungido para dizer para toda a terra que existe uma salvação. Você entende aqui como a unção ela flui para um propósito? Ela flui, ela se manifesta para uma ação. A unção não se manifesta para nos engrandecer em nada, mas para nos mover. Aleluia. Ela nos restaura para pregar a boa nova, para curar, para libertar, para anunciar esse ano aceitável do Senhor. E isso, igreja, não é opcional. Você não é uma opção. É a essência da aliança sobre a qual você está submetido. Aleluia. E quando a gente entende que esse ser enviado através dessa unção que nos capacitou para a aliança, a gente entende que viver a aliança é viver a unção proclamadora. Aleluia. Não dá para viver a aliança e ficar calado. E aí é necessário que você entenda que existe sobre você, igreja, um chamado. E esse chamado, ele vem junto, sabe? Não apenas de desfrutar da intimidade do Espírito Santo, mas para você entender que você está sendo enviado. E enviado pelo Senhor Jesus. Aleluia. Guiado pelo Espírito Santo. E se você tem a unção do Santo, então você precisa entender que você tem autoridade espiritual para proclamar as boas novas aos pobres. E essa proclamação não é apenas com palavras, mas com ações de justiça e amor. Eu aprendi uma coisa essa semana, ouvindo uma palavra de um irmão que abençoa muito nossas vidas com palavras, que a gente sente muita necessidade também de ser alimentado. E ele dizia uma coisa assim:
Eu tive um problema com a palavra profética. Eu também tive. Eu achava que profetizar era, eu vou profetizar e a coisa vai acontecer. Amém? Acontece. Mas não é porque mas o que saiu da minha boca foi uma liberação do mundo espiritual para a vida de quem vai receber. Aleluia. E se você não abrir sua boca, você não libera espiritualmente as pessoas para receber. Verdade. Por isso ele fala, olha, para o vale de ossos secos, profetiza sobre esses ossos. E por que a gente, igreja, não profetiza sobre esses ossos? Por que a gente não entende que existe sobre nós uma autoridade espiritual para proclamar essas boas novas? E você não precisa se preocupar quem vai ouvir e quem não vai. Aleluia. Porque os ossos que precisam ouvir, esses ouvirão. Amém. Em segundo lugar, igreja, você tem autoridade espiritual para proclamar. Você tem poder para anunciar a liberdade aos cativos. A quem está preso em vícios, em culpas, em opressões, em pecados. Em culpas internas. Você tem poder. E por que você não proclama? O Espírito do Senhor Deus te ungiu. Como? Porque ungiu cabeça. A autoridade que está sobre o cabeça está sobre você. Não foi à toa que ele disse, olha, vocês farão tudo isso que eu fiz e muito mais. Aleluia. Mas cadê o empoderamento dessa igreja de entender que nós somos o corpo de Cristo? E sabe, eu vou dizer uma coisa que talvez seja muito dura para você. Mas essa não é uma tarefa apenas do pastor, da liderança da igreja. É uma tarefa de todos vocês. Mesmo para aquele que aceitou Jesus ontem. Ele já tem uma unção e uma intimidade, ainda que pequena, para exercer autoridade no mundo espiritual. Aleluia. E o mundo espiritual respeita a autoridade no nível que a pessoa está. Verdade. Por isso há muito perigo das pessoas auto-se-intitularem aquele outro nível na igreja. Porque elas te respeitam no nível que você está. Não é responsabilidade apenas da liderança da igreja. É de cada um de nós. Porque todos nós somos o corpo. Verdade. Então essa obra da aliança, dessa nova aliança selada no sangue de Jesus, ela é ativa em nós pela unção que se tornou comum a todos os crentes. Como a gente começou na terça-feira passada, quando João se direciona, ele diz assim, vocês foram ungidos pela unção do santo. Ele não diz, cadê a liderança daqui da igreja? Por que você não está fazendo se você tem unção? Ele diz, vocês, igreja. Aleluia. E talvez tenha tido alguém ali que tinha aceitado Jesus naquele dia, mas ele disse, você tem a unção do santo e sabe as coisas. Igreja, o Senhor diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Tem um grande mandamento do Senhor Jesus para a sua igreja. Na verdade, dois. Porque ele diz, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Você entende que você não precisa se preocupar quem vai receber ou não? Porque ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, já está condenado. Mas sabe o que acontece na igreja de hoje? Você vai e prega o Evangelho, se a pessoa não aceita, você manda ele para o inferno. Porque
você traz para você a responsabilidade da conversão, e não é sua, é do Espírito Santo de Deus. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Mas existe sobre mim um mandado: ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Porque eu não sei quem vai receber o Evangelho, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E a gente sabe que ele só recebe pelo ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você tem sido a palavra de Deus, irmãos? Outro mandamento: ide e fazei discípulos entre as nações. O que você tem aprendido de Deus, você tem ensinado? Paulo nos alerta para isso no momento em que ele fala da ceia: porque eu recebi do Senhor. Quando você encontra alguém, você fala: porque eu recebi do Senhor isso, eu queria trazer para você. Se não, igreja, é um momento em que a gente precisa se levantar e proclamar. A gente não tem condições nenhuma, nossa, de separar quem vai aceitar Jesus e quem não vai. Quem vai aceitar a palavra da verdade e quem não vai. Quem vai entender o Evangelho e quem não vai. Mas existe uma responsabilidade sobre nossas vidas, e a palavra do Senhor é tão séria em relação a isso, que ele diz que o sangue daqueles sobre os quais nós pregamos cairá sobre nós. Então, igreja, a gente precisa urgente se levantar e ser uma igreja que proclama, que direciona o Evangelho, para que toda criatura receba do Senhor. Essa aliança sobre a qual nós fomos incluídos, porque somos corpo daquele que recebeu, está sobre nós. Aleluia. E a responsabilidade é nossa, irmãos. E às vezes a gente não faz porque não sabe. E o Senhor não leva em conta o tempo da inocência. Mas nessa noite a gente está sabendo, irmãos. E existe uma ordenança sobre nossas vidas. Que a gente precisa ir e se lançar a pregar o Evangelho, porque estamos sobre uma aliança. A aliança que nos define. Tem uma música muito antiga na comunidade evangélica de Nova Orlândia, de 1990, na década de 1990, que fala assim: que Jesus é a aliança entre eu e você, entre você e eu. E essa aliança que nos constrói a igreja, que nos constitui a igreja, ela é feita no Senhor Jesus. Aleluia. E é necessário que a gente faça com que o corpo de Cristo se constitua cada vez mais. Então eu conclamo a igreja a levantar-se para proclamar, a levantar-se e a se perceber responsável por vidas. Sabe? A igreja é como um 190, onde tem pessoas morrendo, necessitando ser resgatadas, ser salvas, serem tiradas de situações difíceis. E o Evangelho tira essas pessoas desse lugar. Verdade. Mas é necessário que exista na igreja posicionamento. Amém, igreja? Fecha os teus olhos. Senhor, nessa noite nós te pedimos, Senhor, que Tu gera em nós. A Tua palavra diz que é Tu que gera em nós, Tu que cria em nós, Tu que promove nossas vidas, tanto querer quanto efetuar. É operação Tua, Senhor. É ação Tua, Senhor. É manifestação Tua, Senhor. Então, move nossos corações, Senhor. Move nossas vidas. Nos leva, Senhor, a viver, Senhor, a Tua vontade. A viver, Senhor, o Teu querer. A viver, Senhor, o Teu chamado. Tira de nós, Senhor, qualquer arrogância, qualquer sentimento de que nós somos alguma coisa, porque sem Ti nada somos. A Tua palavra diz que se não tivermos em Ti, para nada valemos. E é necessário que, estando em Ti, que a gente dê frutos.
Então, Senhor, gera em nossas vidas, gera em nossos corações, quebra, Senhor, os nossos corações, para que a gente tenha, Senhor, sensibilidade por vidas e dê frutos. E seja um ramo grudado na videira, Senhor, que produz frutos. Nós pedimos, Pai, transforma o nosso coração, traz em nós sensibilidade por vida, Senhor, amor por vida, Senhor, vontade por vidas, Pai. Nós pedimos assim em nome do Senhor Jesus. Move o nosso coração, Senhor, move o nosso ser, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Alegrai-nos com a vida. É o momento da gente falar, Senhor, eu estou aqui, então usa a minha vida, usa-me para a tua glória, usa-me para o teu louvor, usa os meus lábios, usa os meus pensamentos, minhas atitudes, usa-me, Senhor, usa-me, não me permita mais ser a mesma, não, mas usa-me, Senhor, para proclamar, para anunciar, para trazer vidas para aqueles que precisam de vida, Senhor. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a palavra e enche-me até que me se haja só ti.
é objetos, mas sobre coisas inanimadas que têm funções específicas. Ele fala sobre a ponte. O que é uma ponte? Que liga um lugar a outro. Você foi feito para ligar alguém a Deus. Aleluia. Oh, glória! E a ponte é um lugar seguro, pelo menos deveria ser. Então Deus quer te fazer um lugar seguro para ligar alguém a Deus. Como um farol. Qual é a função do farol? É quando a pessoa está perdida lá no breu da escuridão. E geralmente no oceano bravio, que as ondas batem de um lado para o outro. É Deus. Você possa apontar o caminho para essa pessoa. Aleluia. Como flecha. Porque a flecha, uma vez lançada, ela não volta atrás. Aí talvez você diz, mas pastor, você não sabe como é que eu estou. Deixa eu te dizer uma coisa. Quantos aqui sabem qual é a função do médico? Qual é a função do médico? É cuidar de doente. Amém? Não é isso? Mas será que um médico pode também ser medicado? Ser médico não te isenta de passar por enfermidades e por dores. Não é porque você está curado que você não vai passar por momentos difíceis. Você vai passar. Mas você vai passar em nome de Jesus. E sabe o que te outorga isso? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus te outorga. E esse sangue, aleluia, fez de você uma carta viva para proclamar o reino, para proclamar a salvação. Uma carta viva, uma carta viva. Mas se quiser me achar, olhe pra tu.
é uma carta viva do Senhor. Aleluia. Você é uma carta viva escrita com letras de sangue. E aí hoje nós entendemos o que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós entendemos que é para o propósito dele. Oh, E glória. que como vaso nas mãos do oleiro, eu me permito me quebrar para que ele possa Aleluia. me fazer. Amém? Pode sentar, igreja. Glórias a Deus. Minha história, Deus já escreveu. Coisa linda, né? Então imagina um Deus que escreve histórias. Vem, pastor João, para a gente encerrar. Glórias a Deus. Que hoje tem bolo, guaraná, coisa doce para você. Aleluia. É um momento de festa com a igreja, mas deixa eu só reportar aqui que hoje a nossa diaconisa Simone, não, nossa evangelista Simone e a diaconisa Lucila, elas estão em casa porque a Simone hoje foi ao hospital, mas já está melhor, já foi Glória a medicada. Deus. Graças a Deus. E eu creio que foi só era o inimigo tentando contra a igreja. Mas a igreja vem. Amém? Glória a Jesus. Então, vamos para os avisos. Vocês não são visitantes, vocês já são de casa, não tem bombom. Mas tem docinho hoje, glória a Deus. Vamos comer docinho à vontade. Tem empadinha, tem salgadinho, gente, é muita coisa boa ali. Nossa, Olha, eu já fiz, inclusive, o teste de cada um, tá tudo muito bom. eu percebi que tinha uns lugares ali vazios, eu falei, não foi arrebatada, né? Porque arrebatamento é para nós, né? Então alguém passou por aqui. Ratatouille. Controle de qualidade. Controle de qualidade, né, pastor João? Glória. Então vamos para os avisos. Nossa musiquinha. Seja bem-vindo à nova comunidade apostólica. Coisa linda. Então, você que está assistindo, quiser estar conosco, como é que faz, pastor João? Eu só vim aqui na rua Maria Joaquina 247, bem em frente ao Atacadão Pavonense, e a 2 esquinas do metrô Pavuna e do trem São João. Aí você que já está vindo falando assim, pastor, eu quero fazer parte do corpo, eu quero fazer parte do time, eu quero estar junto. Como é que faz, pastor João? É só chegar uma hora antes do culto e pedir para fazer o bem-vindo. O que é o bem-vindo? Bem-vindo é um momento em que você senta conosco para saber um pouco da história da nova comunidade apostólica, como ela foi construída, um pouco da vida da pastora Amy, do pastor João, como que eles foram encontrados pelo Senhor para que esse ministério se estabelecesse. E você sabe um pouquinho da nossa história, a gente também vai saber um pouquinho da sua história, que a gente também quer te conhecer. Então, se é bem-vindo, não seja igual a sua ovelhinha que está aqui na porta, entra logo, até porque lá fora vem logo. E aqui talvez tenha doce, né? Vamos brincar no posto enquanto o seu lobo não vem, não tem isso não, tá? Aí você que já está no time, já está atuando, é importante que você faça Os primeiros passos. isso. O que é os primeiros passos, pastor João? É um conjunto de estudos que fazem com que você cada vez mais se firme na palavra e entenda que o valor da palavra para a sustentação no mundo espiritual e no caminhar no ministério. E escola da palavra, o que é isso? Escola da Palavra. Todo segundo domingo do mês, às 2h, nós temos Escola da Palavra para quem Aleluia. entende assim, nossa, para mim é importante saber da palavra, eu quero também subir ali, trazer a palavra. O que é a escola da palavra, igreja? Você que está começando a caminhar e tem desejo no coração de também ministrar a palavra, vê que você está nervoso, então estou pegando aqui. Ministrar a palavra, é importante que a gente fale a mesma língua, que você entenda algumas coisas. Que até ela falou, nossa, eu fui lá fora, paguei isso para poder aprender essas coisas, quando eu vim fazer teologia. Então, que legal, porque vocês estão aprendendo de grátis, né? Então, e é muito bom, porque a gente aprendeu, hoje a gente falou sobre... Palavra expositiva. Mas eu ia falar a pregação da palavra, isso que eu ia falar. Mas obrigada. Expositiva, textual e temática. E aí vocês viram tudo isso e já estão com a responsabilidade de nos próximos cultos trazerem as mensagens. Gente, eu já entendi, tá? Fica tranquilo, a gente ama você, viu? Glória a Deus. Todo primeiro domingo, pastor João? A gente tem o nosso encontro de celebração.
adoração. da ceia do Glória a Senhor. Deus. Isso. Então você venha cear conosco às 17 horas, tá bom? Toda terça-feira. Intercessão. De intercessão e adoração. Agora às 19 horas. Aleluia. Porque o pessoal que trabalha falou, pastor, a gente sai do trabalho, não dá. Agora dá. Entendeu? Mas deixa eu falar uma coisa. Terça-feira agora não tem encontro de intercessão. Ah, não é isso não. Porque terça-feira agora a gente vai ter um culto em ação de graça. Então você já traz uma palavra, traz um louvor, tá todo mundo comendo o bolo. Assim, ó, vou pegar aleatório. Ninguém vai ser, ó, você agora, você, e vem aqui. A gente vai ter Uma uma palavra, um louvor. Isso. Deixa Deus te usar. Então, Porque terça-feira, agora é dia 19, é o real dia do aniversário da pastora Amy. Está fazendo 15 aninhos. amém. Tem que fazer a valsa. 17. Vestido. 17. Nossa, gente, eu estou no altar, não posso concordar com essas coisas. Todo domingo, amor, o que acontece às 17 horas? Nós temos um encontro de celebração. Então, como hoje vocês têm encontro de celebração, só chegar que a gente está aqui. É aniversariante do mês. Então, o aniversário é dia 19. Hoje a gente está fazendo a comemoração e terça tem o culto de ação de graça. Ah, as paquitas lá atrás, ó. Minhas paquitas. Ai, ai. Estão lá ajeitando as coisas. Elas são mais lindas, sabe? Glória. Olhando aqui, pastor, parece aquela daquele neve cantando assim, os passarinhos vindo assim. Eu achei que parecia mais aquela igreja negra da Batista. Não parece aqueles filmes? É que o pessoal sai batendo tanto bandeira assim, sai dançando. Né? Lembra? Segundo a mãe Essa aqui tá parecida. Essa aqui parece. da Ana Luiz, essa boneca parece comigo. Eu falei, esse sou eu. Então tá. Nós não paramos o encontro para pedir oferta. É isso, pastor João? Não paramos mesmo e a gente entende que a oferta é algo muito íntimo entre você e Deus e é necessário que você prepare segundo o propósito do seu coração. Então, se você deseja fazer, você pode fazer a qualquer momento durante o encontro. E se você não sabe o que é, nos procure para você poder saber. Tá bom? Aqui você não tem obrigatoriedade, a gente não vai botar um envelope na sua mão. Você fique tranquilo para poder adorar a Deus e que isso seja parte da sua adoração também, a sua oferta e o seu dízimo. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Glórias a Deus. Essas meninas aprontam vocês. Viu? Então vamos orar. Vai em mão do seu coração. Pai, obrigado por esse encontro de hoje, por tudo que o Senhor tem feito em nós, nós te agradecemos, nós te louvamos. Toma nossas vidas em tuas mãos, nossas casas, nossas famílias. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa cada um aqui em particular. Visita, Senhor, o trabalho, visita a parentela. Seja com o teu povo, dá livramento, Senhor. Repreende os laços de morte, obras de encantamento, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. Em o nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça, o amor de Deus e as duas consolações do Espírito sejam sobre todos aqueles que creem que Ele ressuscitou e vive e vem buscar a sua igreja. Aqueles que assim creiam, digam amém. Antes de iniciar, só falar uma coisa. O milagre que aconteceu, eu sei que deixei o pessoal curioso que aconteceu o milagre lá no sítio. Eu sempre quis ter a mentalidade. Eles são santos. Um peruzinho animal, albino. Uma vez aqui, só que a gente só tem perus negros. Então, era quase que raro. Já nasceu de duas coisas, que é preto com cinza aqui. E aí Deus fez um milagre, porque os peruzinhos nasceram albinos. Glória a Deus. Então, assim, Deus honrou uma oração no dia do meu aniversário, semana do meu aniversário. Então, assim, queridos, Deus honra a nossa oração. Até nos mínimos detalhes, coisas que a gente Glória menos a Deus. imagina. Então, assim, não cessem de orar, tá bom? Não cessem de orar. Quem quiser, depois pode ir lá no sítio ver. Eles são lindos. Quem quiser falar? Calma, Vitória Nacional. Aí o pastor João inventou que ele sabe falar a língua dos perus. Eu falei que ia fazer isso. Como é que é o peru dando glória a Deus? Não, vai. Ele vai, gente, ele vai muito engraçado. Vai. Glória a Deus. Faz. Deixa eu desligar o. E a vitória nossa, Pelo sangue de Jesus. operando Deus. Quem impedirá? Ninguém impede. Vamos comer.